Hoje, dia 27 de julho, de 2020, segunda-feira, nós vamos dar início a mais uma semana. Hoje eu estou passando, para regar a nossa amizade com carinho, amor e respeito sempre. Nós vamos pegar o nosso planejamento de hoje e vocês vão observar que hoje nós vamos dar início, a nossas atividades do folclore. No dia 22 de agosto, a gente comemora o folclore. Como nós temos várias lendas, para ser trabalhadas, então nós já vamos começar a partir de hoje ver um pouquinho, do que é folclore e do que é lenda, para nos próximos dias, cada dia na parte da leitura a gente poder conhecer uma lenda diferente, tá bom? Dando continuidade ainda em português, nós vamos trabalhar hoje o livro Ler e Escrever, e o conto que nós vamos ouvir hoje é O Rouxinol do Imperador, do Hans Christian Andersen, tá? E vamos fazer a ortografia e as atividades do livro relacionados a esse conto. Então, vamos lá. Projeto Leitura, Lendas Folclóricas. O que são lendas? Lendas folclóricas. Lendas são narrativas de cunho popular que são transmitidas principalmente de forma oral, de geração para geração. As lendas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são frutos da imaginação das pessoas que as criaram. Elas fazem parte do nosso folclore. Então, vocês vão observar que a partir de amanhã, nós vamos dar início, então, às lendas. Essas histórias, elas não são verdadeiras de fato. Assim como outras histórias foram criadas por uma pessoa, por alguém, as lendas também. E elas são frutos da imaginação. São escritas, a partir de fantasias, coisas imaginárias. E essas lendas, por que elas não são comprovadas cientificamente? Porque, de verdade, essas histórias, ninguém sabe quem escreveu e quem contou a primeira história de fato, E essas histórias, elas são passadas de geração em geração, ou seja, é passado de pai para filho, ou de professor para os alunos e assim por diante. E isso veio ao longo dos anos, por isso que é passada de geração em geração, tá bom? Então, como elas são passadas de geração em geração, muitas coisas podem se modificar, no meio do caminho. A história é aquela, vamos supor, a história do Saci Pererê. Mas se você pegar outros livrinhos, outras versões, vocês também vão perceber que vão ter variações, assim como outras histórias que a gente vem contando durante esse ano. Então, as lendas, elas podem também ter variação, de acordo com o livrinho que vocês forem pegar para ler, tá bom? O folclore brasileiro é muito divertido, recheado de lendas, mistérios e personagens fantásticos que ganham um nome diferente em cada canto do Brasil. Então, outra variação vai ser no próprio nome do personagem da lenda. Então, o Bumba Meu Boi, por exemplo, tem lugares em algumas regiões do nosso Brasil que o Bumba Meu Boi chama Boi Bumbá. Então, essa já é uma característica aí que vocês vão perceber que aquela história ela vai receber nomes diferentes, mas no fundo é a mesma história, a mesma lenda. Desde crianças ouvimos as lendas do folclore, ficamos com medo, achamos engraçado, repassamos histórias. Isso é cultura popular. Então, o fato da gente passar um para o outro significa que nós estamos propagando, nós estamos garantindo a nossa cultura, é a cultura popular. Algumas lendas, não coloquei todas, mas essas serão algumas que nós vamos trabalhar, que é o Negrinho do Pastoreiro, Boto Cor-de-Rosa, Curupira, Mula Sem Cabeça, Boitatá, Lobisomem, Boi Bumbá, Saci Pererê, a Cuca, Vitória Régia
e a sereia Yara. Essa daqui são só algumas. Essas são só algumas lendas, tá? Mas nós vamos trabalhar outras diferentes também que vocês não conhecem tanto. Essas são as mais comuns. Essas são as que vocês talvez conheçam, tá? Mas nós vamos trabalhar algumas diferentes também, tudo bem? Agora, nós vamos passar para o livro do Ler e Escrever, nas páginas 199, 200, 201, 202, 203 e 204. Então, hoje nós vamos ver o conto O Rouxinol do Imperador, de Hans Christian Andersen. Então, vamos lá. O Rouxinol do Imperador. O palácio do imperador da China era uma das coisas mais bonitas que existiam no mundo. Construído em mármore branco, possuía torres de marfim, paredes revestidas com tecidos de cores variadas e quartos decorados com ouro e prata. Era realmente uma maravilha. O jardim também era de enorme beleza. Nele cresciam flores raras e belas. Havia inúmeros rios e lagos, onde nadavam peixes de todas as espécies e tamanhos. Para além do jardim, estendia-se uma mata que chegava até o mar. No interior dessa mata vivia um rouxinol de canto único. De sua pequenina garganta saíam melodias tão emocionantes que faziam chorar quem as escutasse. Turistas do mundo todo iam admirar o palácio do imperador chinês e ficavam maravilhados diante de tanta beleza. Mas quando ouviam o canto do rouxinol, todos admitiam que aquilo, sim, era a coisa mais bonita e rara do grande império. Entre os visitantes havia escritores que, ao retornarem às suas pátrias, escreviam livros a respeito do prodigioso pássaro que vivia no centro da mata, próximo ao Palácio Imperial. Dedicavam a ele os maiores elogios, muito mais do que a maravilhosa casa do imperador chinês. Um dia, um daqueles livros chegou às mãos do imperador. Depois de lê-lo, o soberano ficou, ao mesmo tempo, surpreso e enfurecido. Mandou logo chamar o primeiro-ministro. Incrível! No bosque que faz divisa com os jardins imperiais, vive um rouxinol, cujo canto é incomparável. E eu o desconheço. Tive de ler um livro estrangeiro para aprender que a maior maravilha de meu país é um pássaro de voz de ouro. E não este meu soberbo palácio. Diga-me, por que não fui informado? Eu também ignorava o fato, meu senhor, respondeu o primeiro-ministro, assustado com a ira do imperador. Mas vou descobri-lo. E que seja muito breve. Nesta noite, mesmo o rouxinol deverá cantar somente para mim. O primeiro-ministro iniciou as buscas, interrogou príncipes e nobres, guardas e cavaleiros. Ninguém sabia da existência de tal ave. Sem nada descobrir, o primeiro-ministro voltou ao imperador. Meu senhor, não se consegue encontrar o rouxinol. Talvez não exista. Talvez seja apenas invenção do autor do livro. Mas o imperador não quis explicações. Exigia o prodigioso rouxinol. Ou naquela noite, o rouxinol cantava para a corte, ou o primeiro-ministro seria punido. O pobre homem recomendou-a percorrer ruas e praças, perguntando a todos sobre o tal pássaro. Por fim, encontrou na cozinha imperial uma serviçal que comentou:
Rouxinol? Conheço sim. Às vezes à noite, paro no bosque para ouvir o seu canto maravilhoso. Tem uma voz tão bela e harmoniosa que chego a chorar de emoção. Poderia me ajudar a procurá-lo? Claro que sim, Excelência. Imediatamente, ele mandou organizar uma comitiva de cavaleiros e cortesãos para, sob orientação da serviçal, ir procurar o rouxinol na mata. Estavam andando já há algum tempo, quando ouviram um mugido. Os cavaleiros pararam, curiosos. Deve ser o rouxinol, cantando. Que voz agradável! Esse foi o mugido de uma vaca, riu a mulher. O rouxinol vive mais longe. Após longa caminhada, a serviçal parou em frente a uma árvore e mostrou uma ave minúscula de plumas acastanhadas que saltitava entre os galhos. Ali está! Aquele é o rouxinol, o pássaro de canto comovente. O primeiro-ministro e seu séquito ficaram desapontados com o aspecto modesto do rouxinol. Nem de longe sua aparência era comparável à beleza do palácio. Porém, quando escutaram sua voz, todos ficaram encantados e convidaram-no para ir à corte. O rouxinol aceitou o convite. Foram feitos grandes preparativos para a sua chegada. Flores por toda parte, assoalhos encerados e brilhantes, e uma gaiola toda de ouro, no meio da sala do trono, para o pequeno e ilustre cantor. Sentado no trono, o imperador aguardava com impaciência o momento em que escutaria as maravilhosas melodias que todos comentavam. Assim que chegou, o rouxinol pousou sobre a gaiola, olhou com respeito o ilustre anfitrião, o imperador da China, e começou a cantar seu canto. Era tão comovente que o imperador chorou, emocionado. Terminado o concerto, ele disse para o rouxinol: "Fique comigo para sempre, para minha felicidade. Em troca, terá tudo o que pedir, tudo que mais o agradar, tudo o que quiser." "Majestade", respondeu o passarinho, "enquanto eu cantava, vi lágrimas em seus olhos. Isto para mim é a recompensa maior. Não peço mais nada, se Vossa Majestade assim o deseja. Estou pronto para abandonar a mata e alegrar sua vida com minha voz, sempre que quiser." E assim o rouxinol ficou no palácio, abrigado na gaiola de ouro pendurada nos aposentos do imperador. Cantava frequentemente para seu amo e, uma vez por dia, dava um passeio no jardim. Mas, preso pela patinha a um fio de seda conduzido pelo primeiro-ministro. Um dia, o imperador da China recebeu um presente de seu amigo, o imperador do Japão. Um maravilhoso rouxinol mecânico, todo de ouro. Suas asas eram enfeitadas com diamantes. A cauda exibia safiras e os olhos rubis. Bastava girar uma pequena chave e o rouxinol mecânico cantava uma linda melodia. Porém, o rouxinol verdadeiro cantava com o coração e o outro com molas e cilindros de aço. As duas vozes não combinavam e o imperador se aborreceu. "Que o rouxinol mecânico cante sozinho", ordenou. 30 vezes em seguida, o belo brinquedo repetiu a mesma melodia sem mudar uma nota sequer.
Entre aplausos e elogios da corte que o ouvia na 31ª apresentação, o imperador disse que já era o bastante. E agora que cante o rouxinol verdadeiro, ordenou. Mas o passarinho não foi encontrado. Aproveitando-se do descuido geral, tinha voado pela janela aberta em direção à mata, onde sempre vivera em total liberdade. Mas o imperador não ficou triste, pois afinal estava satisfeito com o rouxinol mecânico. Para que todos os súditos admirassem seu rouxinol, permitiu um espetáculo público. Muitos se deslumbraram, mas quem já ouvira a voz do rouxinol verdadeiro na mata não se convenceu. Há enorme diferença entre os dois. Não importava a opinião dos outros. O imperador, a cada dia que passava, ficava mais animado com aquele extraordinário brinquedo. O aparelhinho repousava em uma almofada de seda, ao lado da cama do soberano, que a cada momento lhe dava corda, contente com aquele canto sempre igual. Certa noite, o delicado mecanismo se rompeu, produzindo um ruído estranho. O imperador mandou chamar um experiente relojoeiro, que encontrou uma mola quebrada e trocou-a. Mas avisou o imperador que o mecanismo já estava bem gasto e que o rouxinol mecânico só poderia cantar uma vez por ano para evitar que quebrasse definitivamente. O imperador ficou muito triste com isso, mas foi obrigado a seguir o conselho do relojoeiro. Passaram-se os anos e um dia o imperador adoeceu gravemente. Repousava entre seus lençóis de cetim e as cobertas de seda bordadas, mas, apesar de tanto luxo, estava só. Nobres e ministros discutiam a sucessão ao trono. Médicos pesquisavam novos remédios para receitar ao ilustre doente. A criadagem dormia, ninguém fazia companhia ao enfermo. Em certo momento, o imperador abriu os olhos e viu a morte sentada a seu lado, em seu assustador manto negro, encarando-o silenciosamente. Entendeu que chegara a sua hora, e então se virou para o rouxinol mecânico e sussurrou: cante, suplico-lhe, cante, quero escutar sua voz mais uma vez, antes de morrer. Mas o rouxinol permaneceu calado. Não havia ninguém que lhe desse corda, e ele sozinho não podia cantar. De repente, uma melodia muito doce, enternecedora, ressoou nos aposentos. No parapeito da janela estava o rouxinol verdadeiro. O passarinho soubera da morte inevitável do imperador e viera trazer-lhe seu consolo musical, ainda que sem ouro, brilhantes, safiras e rubis. A morte também se pôs a escutar aquele doce canto, e quando o rouxinol se calou, pediu para que continuasse. A música se espalhou pelo amplo aposento, e a cada nota o imperador se sentia melhor. Enquanto isso, Dona Morte foi se afastando devagar. Repouse agora, majestade, disse com carinho o rouxinol. Amanhã acordará curado. E ficou ali com seus gorjeios, entoando uma suave canção de ninar. No dia seguinte, ao despertar, o imperador se sentia bem e se levantou. O rouxinol ainda estava no parapeito da janela. Meu salvador, disse-lhe o imperador, fui ingrato com você ao preferir o rouxinol mecânico.
mas agora pretendo me desculpar. Vou destruir aquele tolo brinquedo, se quiser, mas peço-lhe que nunca mais me abandone. Não me peça isso, respondeu o Rouxinol. Vou ficar com muito gosto junto de Vossa Majestade, mas com a condição de não me prender mais na gaiola. Deixe-me livre, permita que eu viva nos bosques, virei cantar sempre que quiser, e também lhe contarei tudo o que vejo no seu império. Assim, saberá das injustiças que devem ser punidas e das boas ações que merecem recompensa. Seu povo poderá ser bem mais feliz. O imperador concordou e o Rouxinol foi embora. Mais tarde, na hora que os cortesãos, médicos e empregados entraram no aposento do doente, temendo encontrá-lo morto, viram-no em pé, alegre, feliz e bem disposto, e nunca souberam, nem sequer imaginaram o motivo de tal prodígio. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, do conto Rouxinol e o Imperador. Vocês viram que muitas vezes não dá para a gente substituir as coisas que são valiosas em nossa vida, Às vezes as pessoas valiosas estão do nosso lado e a gente não dá valor. E quando a gente percebe, às vezes já é tarde demais, às vezes aquela pessoa já não está próxima da gente, E foi o que aconteceu no caso do imperador. O imperador acabou deixando partir, o Rouxinol, que era o quê? Algo que o alegrava imensamente, Só que ele não tinha percebido isso e ele acabou substituindo aquilo que tinha de mais valor, na vida dele, que trazia alegria para ele, que realizava ele enquanto pessoa, e acabou substituindo por um brinquedo. E ele, por conta disso, quase que acabou morrendo, Morrendo do quê? De angústia, morrendo de tristeza. E ele só percebeu, como que o Rouxinol era importante na vida dele quando o Rouxinol retorna, e com o seu canto alegra sua vida novamente. Então, nós não devemos ser, como o imperador foi naquele momento, que acabou abandonando o Rouxinol verdadeiro e acabou deixando, inclusive, ele partir, por um descuido. Agora, nós vamos passar para a análise dos personagens, Atividade 2.A. Em duplas, escreva os nomes dos personagens da história e sua função. Como nós não estamos com outros alunos, nós vamos analisar o texto e vamos colocar o nome dos personagens da história e qual a função de cada um. Então, vamos lá. Primeiro, o Rouxinol, Qual que era a função do Rouxinol? O Rouxinol, ele queria o quê? Ser livre para poder cantar. Depois, o imperador da China. Ele queria o quê? Qual era a função dele? Ele queria ter o Rouxinol para sempre. Depois, o primeiro-ministro. A função do primeiro-ministro era encontrar quem? O Rouxinol para o imperador. Serviçal do imperador, que foi aquela pessoa que foi ajudar a encontrar o Rouxinol. Ela queria mostrar ao primeiro-ministro onde estava o Rouxinol. E o imperador do Japão, que era o amigo, qual era a função dele? Dar o Rouxinol mecânico ao imperador da China. Depois, vocês vão passar para a atividade 2.B, leitura das características dos personagens. Marque nos quadrinhos abaixo quais são as características do imperador. Vocês acham que o imperador ele era injusto? De certa forma, ele foi injusto, Porque por algum momento ele acabou trocando o Rouxinol verdadeiro pelo Rouxinol de brinquedo. Então, ele acabou sendo injusto. Ele era bravo? Não, ele não era um homem bravo.
Ele era arrependido? Ele ficou arrependido, né? Lembra lá no final da história? Que o rouxinol não cantava mais para ele já estava à beira-morte, aí ele acabou se arrependendo, né? Porque ele percebeu que o rouxinol verdadeiro cantava tudo aquilo que ele queria e era ele que vinha para alegrar, né? Nos momentos assim que ele estava triste, que ele estava chateado, era o rouxinol verdadeiro que trazia alegria para ele. Então ele acabou ficando arrependido. Ele se sentiu sozinho, não fala nada, né? Como que ele era lindo, se ele era feio, isso não fala, então não marque nada aqui. E ele também era triste, porque se ele dependia do canto do rouxinol para alegrá-lo, né? Significa que ele não era uma pessoa feliz. Então vocês vão marcar aí injusto, arrependido, sozinho e triste. Agora, vocês vão fazer no caderno de classe o cabeçalho de hoje. Vão colocar lá língua portuguesa, ortografia. Vão fazer o desenho do rouxinol do imperador. Vão escrever o nome da história e vamos fazer a parte da ortografia, tá? Vocês vão tentar escrever o nome da história de letra cursiva, o rouxinol do imperador. E depois, através das famílias silábicas, nós vamos formar o nome da história. Eu gostaria que a partir de agora vocês tentassem ler, porque é muito importante vocês lerem, tá? Não só as palavrinhas, mas os bancos de palavras da ortografia que eu coloco para vocês, tá bom? Porque é lendo que a gente aprende. Então vamos lá. A, E, I, O, U, ão. Ra, re, ri, ro, ru, rão. A, E, I, O, U, ão. Chá, che, chi, xô, chu, chão. Na, ne, ni, no, nu, não. Ao, el, il, ol, u. Da, de, de, do, du, dão. An, em, in, on, um. Pá, pe, pi, po, pu, pão. Ra, re, ri, ro, ru, rão. Eu falei aqui com o som mais fraco, né, do R, porque lá na palavra imperador, o era, tá? Embora aqui seja a mesma família que nós vimos aqui em cima, ó, ra, re, ri, ro, ru, aqui nessa posição aqui está com o som de ra, tá com o som do R fraco, tá bom? Então, olha lá, ra, re, ri, ro, ru, rão. Escreve da mesma forma, só vai mudar a forma de ler. Da, de, do, dão. Ar, ir, ur. Agora vamos formar o nome da história. Vamos lá. O rouxinol, o no com o vai formar nol. O rouxinol do imperador. E o do com o or que vai formar dor. O rouxinol do imperador. Agora, aproveitando essas sílabas, né, que nós marcamos ali, nós vamos trabalhar a parte da ortografia do banco de palavras, onde vocês vão ler, copiar e estudar. Então, vamos lá. Óculos, ovo, omelete, ontem, ouriço, rato, régua, Rita, rouxinol, ruga, urubu,
urso, uva, Ulisses, unha, chale, xerife, abacaxi, caixote, cachumba, navio, neve, Nicole, noite e nuvem, algodão, Elda, Ilma, Olga e úlcera, Danilo, dedão, dia, doía, dúvida, ambulância, empada, importante, ombro, panela, pele, pipa, ponte, pulo, barata, careta, perigo, caro, Uruguai, árvore, ervilha, irmão, bordado e urgente. Então, essa parte aqui do início, né? Somente explicação, a parte das lendas, só para leitura mesmo, não tem que fazer nada. A única coisa que vocês vão fazer, aqui foi só para leitura também da história. O que vocês deverão fazer então? Vocês vão fazer essa parte do livro, da análise dos personagens, de acordo com o que eu expliquei, e marcar o X nessas atividades aqui. Depois, então, no caderno, que aí sim vocês vão fazer a parte de ortografia, coloquem o cabeçalho, façam o desenho, o rouxinol do imperador. Depois, vocês vão copiar as famílias silábicas e as palavrinhas do banco de palavras, tá bom? E lá no grupo, eu vou deixar um vídeo complementar, né? Um da historinha para quem quiser ouvir novamente. E eu vou deixar também um outro, que é o canto do rouxinol, porque às vezes você nunca ouviu um rouxinol cantar, né? E também nunca viu um rouxinol de perto. Então, eu vou deixar um videozinho bem curtinho, que tem o rouxinol e ele cantando, para que vocês também possam apreciar o canto do rouxinol, tá bom? E no grupo de estudo também eu vou deixar para vocês a correção das tarefas de sexta-feira. Um grande beijo, uma boa semana para todos e fiquem com Deus.